Bora que bora, sejam bem-vindos, bora para mais um dia. Leitura hoje terminaremos Deuteronômios. Eita, que hoje vamos terminar o Deuteronômio. Bora lá. Primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo, vamos lá, só começar a elaborar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedindo Deus sua abençoe nossa leitura. Já peço Deus sabedoria para que possamos entender cada dia mais a tua palavra, que possamos ser edificados por ela, Pai. Te agradeço também, Deus, por todas as coisas que tem feito na nossa vida, por todos os milagres, por todos o alimento, pelo sono, pela paz de espírito, enfim, ó Deus, por todos que tem feito os milagres da nossa vida, pela saúde. Enfim, Deus, te peço e já te agradeço também por todas as coisas que você vai fazer, por tudo que nos, enfim, Deus, por todos os planos bons para nossa vida. Te peço, Deus, nos dê sabedoria para que possamos andar diante do teu caminho. Enfim, ó Deus, te peço, Deus, que só toque no meu coração, toque no coração de quem for ouvir essa palavra e que possamos ser enriquecidos com a tua palavra, Pai. E, enfim, Deus, que possamos cada dia mais estar diante dos seus caminhos e que possamos não desviar nem para a direita nem para a esquerda, enfim, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Amém. Lá, Deuteronômio 30 e... Deuteronômio 32 ao 34, né? Eita, minha beacon ficou bem em cima, né? Deixa eu mudar esse lugar, essa beacon aqui. Bem em cima. Na real, acho que dá pra fazer o seguinte também, né? Dar o zoom aqui. Mas ainda ficou em cima ainda, né? Eu vou colocar um pouquinho. Nossa, beacon. Deixa eu ver, ficar legal. É, ficou legal, ficou sem cortar o tamanho do texto. Ficou legal, ficou bom. Deuteronômio 32, bora lá. Escutem, ó céus, e falarei. Ouça, ó terra, aquilo que digo. Que o meu ensino desça sobre vocês como chuva, que minhas palavras se derramem como um orvalho. Caiam como chuva sobre a grama, como garoa suave sobre o capim novo. Proclamarei o nome do Senhor. Exaltemos o nosso Deus. Ele é a rocha e suas obras são perfeitas. Tudo o que ele faz é certo. É um Deus fiel, que nunca erra. É justo e verdadeiro. Seu povo o tratou de maneira desleal. Agiu maldosamente, e não como seus filhos. São uma geração perversa e corrompida. E é assim que retribuem ao Senhor. É assim que retribuem ao Senhor. Povo tolo e sem juízo?
Não, ele é o pai de vocês, que os criou. Peraí. Eu li tudo errado isso aqui. É assim que retribui ao Senhor, povo tolo e sem juízo? Não, ele é o pai de vocês, que os criou? Não, não é ele o pai de vocês, que os criou? Não foi ele que fez e os estabeleceu? Lembre-se dos dias de muito tempo atrás. Pensem nas gerações passadas. Perguntem a seus pais, e eles o informarão. Consultem os líderes e eles lhes contarão. Quando o Altíssimo, quando o Altíssimo distribuiu a terra entre as nações, quando dividiu a humanidade, fixou os limites dos povos, de acordo com o número dos filhos de Israel. Pois o povo de Israel pertence ao Senhor. Jacó é a sua propriedade especial. Encontrou-os numa terra encontrou-os numa terra deserta, numa região desolada e de ventos uivantes. Cercou-os e cuidou deles. Protegeu-os como protegeu-os como a pupila de seus olhos, como a águia que incentiva seus filhotes e paira sobre a ninhada. Ele estendeu as asas para tomá-los e levá-los em segurança sobre suas pernas. O Senhor e mais ninguém os guiou. Nenhum deus estrangeiro os conduziu. Ele os fez cavalgar sobre os lugares altos da terra e alimentar-se dos frutos dos campos. Nutriu-os com mel da rocha e azeite dos altos rochedos. Alimentou-os com coalha do gado e leite do rebanho, com a gordura de cordeiros, de carneiros e de bodes, de Baçã. Comeram o melhor do trigo e beberam do vinho mais fino, que as uvas podem dar. Comeram do melhor trigo e beberam do vinho mais fino que as uvas podem dar. Mas, mas Jesus, quê? Mas Jessurão, o que é isso? Jessurão? O que significa isso aqui? Yeah. Jessurão, significado. Termo poético. Jessurão é o termo poético e afetuoso usado na Bíblia para se referir ao povo de Israel. Significado reto, justo. Ah, tá. Entendeu. Onde que eu parei? Cadê? Eu rodei a página sem querer aqui. Mas Jessurão não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento, corpulento e empanturrado. Então, abandonaram o Deus que os criou. Fizeram pouco caso da rocha de sua salvação. Provocaram seu zelo, adorando deuses estrangeiros. Despertaram sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios a demônios que não são Deus, a Deus que não conheciam, deuses novos, sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram.
Abandonaram a rocha que os gerou. Esqueceram-se do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e se afastou, provocado. Peraí. O Senhor viu isso e se afastou, provocado a ira por seus filhos e filhas. Disse: E os abandonarei. Veremos o que será deles, pois são a geração perversa, filhos infiéis. Procuraram Procuraram meu ciúme, adorando coisas que não são Deus. Provocaram meu ciúme, adorando coisas que não são Deus. Despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seu ciúme com uma gente. Agora provocarei seu ciúme com uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata, pois minha ira arde como fogo e queima até as profundezas da sepultura. Devora a terra e todas as suas colheitas, e incendeia os alicerces dos montes. Amontoarei calamidades sobre eles, e eu os derrubarei com minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta. Peraí, deixa eu colocar esse ventilador que tá me no lugar errado aqui. Amontoarei calamidades sobre eles e os derrubarei com minhas flechas. Eu os enfraquecerei com fome, febre alta e enfermidade mortal. Enviarei as presas de animais selvagens e o veneno das serpentes que se arrastam no pó. Fora de casa a espada terá, fora de casa a espada trará a morte. Dentro dela o pavor atingirá. Rapazes e moças, crianças e idosos. Meu desejo era aniquilá-los, apagar até sua lembrança dentre os povos. Mas temi a reação dos inimigos de Israel, que entenderiam mal e diriam: Foi o Senhor, foi o nosso poder que triunfou. O Senhor nada teve a ver com isso. Israel, porém, é uma nação sem juízo. Seu povo é tolo, sem entendimento. Ah, se fossem sábios e compreendessem essas coisas. Ah, se soubessem o fim que os espera. Como poderia uma só pessoa perseguir 1000 deles, e 2 pessoas fazer 10.000 fugirem, a não ser que sua rocha os tivesse vendido? A não ser que sua rocha os tivesse vendido? Não, não é pergunta aqui, né? A não ser que sua rocha os tivesse vendido. A não ser que o Senhor os tivesse entregado? Mas a rocha de mas a rocha de nossos inimigos não é como a nossa rocha, como até eles mesmos reconhecem. A videira deles vem da videira de Sodoma, nos campos de Gomorra. As uvas deles são veneno, e seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de cobras, peçonhenta mortal de serpentes. Ah, tá. O vinho deles é veneno de cobras, peçonha mortal de serpentes. O Senhor diz: Acaso não selei essas coisas e as guardei em meus tesouros? A vingança cabe a mim. Eu lhes darei o troco no devido tempo. Seus pés escurecerão. Não, seus pés escorregarão. O dia da calamidade chegará, e seu destino os alcançará. Por certo, o Senhor julgará seu povo, e mudará seus planos para seus servos, quando vi que a força deles se esgotou e que ninguém sobrou, nem escravo nem livre. Então ele perguntará: Onde estão seus deuses, as rochas em que se refugiaram? Onde estão os deuses que comeram a gordura de seus sacrifícios e beberam o vinho de suas ofertas? Que seus deuses se levantem e o socorram, que eles
lhes deem abrigo. Vejam agora que eu sou o único. Não há outro Deus além de mim. Causo a morte e dou a vida. Causo a ferida e faço sarar. Ninguém pode escapar da minha mão poderosa. Agora levanto minha mão para o céu e declaro: tão certo quanto eu vivo, quanto eu afiar minha espada reluzente e começar a fazer justiça. Eu me vingarei de Eu me vingarei de meus inimigos e darei o troco aos que me rejeitaram. Farei minhas flechas se embebedarem de sangue. Farei minhas flechas se embebedarem de sangue. E minha espada devorar carne, o sangue dos massacrados e dos prisioneiros, e as cabeças dos líderes inimigos. Alegre-se com ele, ó céus, e todos os anjos de Deus o adorem. Alegre-se com seu povo, ó nações, e todos os anjos se fortalecem, e todos os anjos se fortaleçam nele. Pois ele retribuirá o sangue de seus filhos e se vingará de seus inimigos. Ele dará o troco aos que o odeiam, e purificará a terra de seu povo. Então Moisés foi com Josué, filho de Num, e recitou todas essas palavras dessa canção para o povo. Quando Moisés terminou de recitar todas essas palavras ao povo de Israel, acrescentou: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei. Transmita-nas como ordens a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês. Se obedecerem a elas, terão vida longa na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Rio Jordão. A morte iminente de Moisés. Naquele mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: vá a Moabe, as montanhas a leste do rio, e suba o monte Nebo, do lado oposto de Jericó. Veja a terra de Canaã, a terra que dou aos israelitas como sua propriedade. Você morrerá ali no monte e será reunido a seus antepassados, como Arão morreu no monte Hor, e foi reunido a seus antepassados. Será assim porque vocês dois quebraram minha confiança diante dos israelitas nas águas de Meribá, em Gades, no deserto de Zim. Não honrará a minha santidade, não honraram minha santidade para os israelitas. Por isso você verá a terra de longe, mas não entrará na terra que dou ao povo de Israel. Então, 32, né? Agora 33. Moisés abençoou o povo. Esta é a bênção que Peraí. Moisés abençoou o povo. Esta é a bênção que Moisés, o homem de Deus, deu aos israelitas antes de sua morte. O Senhor veio do monte Sinai e alvoreceu sobre nós, desde o monte Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio a Meribá. Peraí, começar essa parte de novo. O Senhor veio do monte Sinai e alvoreceu sobre nós, desceu o monte Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio de Meribá, Gades, com fogo ardente em sua mão direita. Por certo, ele ama seu povo. Todos os seus santos estão em suas mãos. Seguem seus passos e recebem seus ensinamentos. Moisés nos deu a lei, a propriedade especial do povo de Israel. O Senhor era rei
em Jerusalém, quando os líderes do povo se reuniram, quando as tribos de Israel se juntaram como uma só. Que a tribo de Ruben viva e não desapareça, embora não seja numerosa. Foi isso que Moisés disse a respeito da tribo de Judá. O Senhor ouve o clamor de Judá e reúne-os como um só povo. Dá-lhes força para defender sua causa, ajudando-os contra seus inimigos. A respeito da tribo de Levi disse: Ó Senhor, deste o Tumim e o Urim aos às sortes sagradas a teus servos fiéis. Tu os provaste em Maçã e lutaste com eles junto às águas de Meribá. Os levitas obedeceram à tua palavra e guardaram a tua aliança. Foram mais leais a ti que aos próprios pais. Ignoraram os parentes e não reconheceram os próprios filhos. Ensinaram teus estatutos a Jacó. Deram tuas instruções a Israel. Oferece incenso diante de ti e apresentam holocaustos inteiros no teu altar. Abençoa os serviços dos levitas, ó Senhor, e aceite todo o trabalho de suas mãos. Quebra os quadris de seus inimigos, derruba seus adversários, para que nunca voltem a se levantar. A respeito da tribo de Benjamim disse: Benjamim é amado pelo Senhor e vive em segurança ao seu lado. Ele o protege continuamente e os faz descansar sobre seus ombros. A respeito da tribo de José disse: O Senhor abençoa, ó Senhor, abençoa suas terras com dádiva preciosa do orvalho do céu e a água das profundezas da terra, com os ricos frutos que amadurecem ao sol e as colheitas fartas de cada mês, com as mais excelentes safras dos montes antigos, e os ricos frutos das colinas eternas, com as melhores dádivas da terra e sua fartura, e o favor daquele que apareceu no arbusto em chamas. Que essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José e coroem a fronte do príncipe entre seus irmãos. José é majestoso, como um touro jovem. Tem a força de um boi selvagem. Com seus chifres expulsará as nações distantes até os confins da terra. Esta é a minha bênção para as multidões de Efraim e para milhares de Manassés. A respeito da tribo de Zebulon disse: Que o povo de Zebulon prospere em suas viagens. Que o povo de Issacar prospere em suas tendas. Provocam o povo ao monte, para ali oferecer sacrifícios apropriados. Não, convocam o povo ao monte para ali oferecer sacrifícios apropriados. Fartam-se das riquezas do mar. Nossa, alguém colocou fogo aqui, tá difícil de ler. Desculpa se eu tô... Enfim. Colocaram fogo, não sei onde. Só o cheiro de fumaça. Complicado. Bora lá. Fartam-se. Fartam-se das riquezas do mar e dos tesouros escondidos na areia. A respeito da tribo de Gad, disse: Abençoado é aquele que expande o território de Gad. Gad fica à espreita como leão, para arrancar um braço ou uma cabeça. O povo de Gad tomou para si a melhor parte da terra. A ele foi entregue a porção do líder, quando os líderes do povo estavam reunidos. Executou a justiça do Senhor e obedeceu aos seus estatutos para Israel. A respeito da tribo de Dan, disse: Dan é filhote de leão,
que salta de Baçã. Que salta de Baçã. A respeito da tribo de Naphtali diz: Ó Naphtali, você é rico em favor e repleto das bênçãos do Senhor. Herdará as terras do oeste e do sul. E a respeito da tribo de Asser, disse: Que Asser seja mais abençoado que os outros filhos. Seja ele estimado, seus irmãos, e banhe os pés em óleo de oliva. Que as trancas de suas portas sejam de ferro e bronze, e sua força dure por todos os e sua força dure por todos os seus dias. Não há ninguém, não há ninguém como o Deus de Jerusalém. Não, Jessurom, né? Não há ninguém como o Deus de Jessurom. Jessurum, né? Ele cavalga pelos céus para ajudá-los. Ele monta as nuvens com majestoso esplendor. O Deus é eterno e seu refúgio. Deus eterno é seu refúgio. E seus braços eternos o sustentam. Expulsa os inimigos diante de vocês e grita: Destruam esses povos. Israel viverá em paz. A fonte de Jacó estará segura numa terra de cereais e vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, ó Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é seu, ele é seu escudo protetor e sua espada triunfante. Seus inimigos se escolherão, seus inimigos se encolherão de medo diante de você, e você lhes pisoteará as costas. A morte de Moisés. Então Moisés subiu, então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, até o topo de Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade a Dan, toda a terra de Naphtali, a terra de Efraim e Manassés, a terra de Judá, que se estendeu até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. O Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: Eu a darei a seus descendentes. Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim, Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu, e no entanto ainda enxergava bem, e tinha todas suas forças. Os israelitas, os israelitas plantearam a morte de Moisés por 30 dias, nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Num, estava cheio de Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor o enviou ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todo Israel. Era até o 34, não era? É, terminamos então. É isso. Terminamos por hoje.